Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras, a partir da 1h. E antes de começar a minha explanação de hoje, né, o nosso papo, nossa conversa, eu vou deixar os meus contatos, tá? Meu WhatsApp 11 97754 7604, o meu e-mail gislainevicente07@gmail.com, pela página da rádio também, Sensorial FM, vocês podem falar comigo. Tem o Messenger, o meu Facebook, tem Gislaine Araújo, embaixo entre parênteses tem Gislaine Vicente. E vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, parcerias. Pelo Instagram eu tenho gislaine.vicente9, tenho gislar96 e o Excesso Só de Alegria by Gisa Vicente. Eu tenho muitos assuntos para falar com vocês. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, de estar tocando no assunto, fazendo algumas considerações. Então hoje o programa é um pouco diferente. Eu vou acabar falando de várias coisas, porque em alguns momentos eu acabei fazendo alguns programas gravados e eu acabei abordando temas específicos. Então, um dos temas é que a gente está voltando aos poucos para o convívio social de toda a situação que a gente tem vivido, né? A gente tem voltado, estamos voltando para o convívio social, na verdade, e isso não é só do candomblé, mas a sociedade de modo geral tem voltado, né? Tem se voltado para que a vida se torne mais leve e se torne da maneira como a gente tem sempre buscado, que tenha com realizações, com coisas boas, com toda, né, quem tem familiares, que as pessoas tenham seus desejos realizados, enfim, a gente tem voltado para isso. E o brasileiro, de modo geral, tem lutado para que isso realmente seja verdade. Um ponto que a gente tem tomado como verdadeiro é que a pandemia não foi embora, mas todos os protocolos, todas as coisas que pudessem ser feitas, estão sendo feitas com relação a isso, para que todo mundo tenha saúde, possa aí se colocar de maneira saudável para suas atividades. Dentre elas, os candomblecistas têm aí o candomblé como uma prioridade. Algumas festas foram realizadas nesse tempo todo. Muita gente não parou, né? Muita gente, como se diz, tocou o barco com as suas funções internas. Mas a gente percebeu que muitas casas não pararam.
É uma preocupação? É uma preocupação. Mas existe todo um legado que é preciso se levar em consideração. Nós vivenciamos uma religião que ela prima muito pela questão da energia, das boas vibrações, da espiritualidade. Então, se você mantém toda essa energia parada, ela não evolui para canto nenhum. Ela não te traz nenhuma benesse. Então, cada casa teve o seu direcionamento. Existem algumas que estão paradas até hoje, que as funções internas têm se resumido a pequenos grupos para se manter acesa essa chama da energia. E realmente não se fez nenhuma festa, nada. Outras pararam durante um certo tempo e depois voltaram com suas atividades. E outras alternadamente fizeram suas atividades com obrigações, algumas festas. Cada um se adequou nesse momento de pandemia. Eu particularmente sempre achei que devêssemos respeitar isso, né? Todo mundo realmente parado, ou então só mesmo, por exemplo, meia dúzia de pessoas para demais obrigações, por quê? Pelos riscos que se corre. Ainda é uma coisa desconhecida, só que assim as pessoas relaxam. Tudo que é feito a muito longo prazo, as pessoas acabam relaxando. E isso aconteceu com a pandemia, que num primeiro momento, eu lembro bem que março, abril do ano passado e maio foram meses assim que as pessoas estavam com muito medo. Junho, ainda as pessoas com medo, mas elas começaram a relaxar um pouquinho. E dali por diante foi uma coisa gradativa. Momentos de muita reclusão e momentos depois de atividades variadas. Já já nós voltamos para conversar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Candomblé Total, fazendo todas as ligações importantes para a gente poder entender todo esse universo. Já já nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e eu dizia sobre o retorno das atividades. E em alguns momentos a gente acaba por deixando passar algumas coisas. Em que sentido eu digo isso? No sentido de hierarquia. A hierarquia não é uma questão de quem pode mais, quem pode menos. A hierarquia é uma questão de que, para que haja um funcionamento melhor, não só das funções, mas como da casa, porque eu já falei em algumas ocasiões que a roça, a casa de candomblé, ela funciona muito como uma empresa, porque existe um organograma, existem cargos, postos, maneiras de se trabalhar, enfim, existe tudo isso. E muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas entendem como afronta, como privilégio. Tem gente que pode sim se utilizar de uma maneira ou de outra indevida, mas nunca a gente a pessoa vai fazer isso conscientemente.
Não, vai se ter uma forma de se trabalhar e a partir daí é que as coisas vão caminhar. Mas tem que haver respeito, tem que haver reconhecimento, tem que haver um trabalho conjunto. E muitas vezes isso não existe. Existe uma competição muito pesada. E às vezes isso começa errado de cima. Isso serve para um monte de coisa. Não é só para roça de candomblé, não é só para qualquer coisa que o valha. Não. Isso vale para muita coisa. Então, quando não há mão de comando, se instala aquelas pessoas que têm mais influência por uma situação ou outra. Por exemplo, na sociedade civil, o que é mandatário, né? O que manda não é o poderio econômico? Isso pode ocorrer em vários lugares. Eu não estou dizendo que isso vai ocorrer dentro do candomblé, mas pode ocorrer em relação a uma situação específica e em relação a determinadas pessoas, em relação todo o tráfico, entre aspas, todo o tráfego de influência pode aparecer, né? Pode ser uma coisa que vai ser uma coisa comum para as pessoas, né? E isso é muito perigoso, porque a partir do momento que se permite que uma dúvida sobre qualquer posto, qualquer pessoa, qualquer situação se instale, você abre precedente para que as pessoas duvidem da veracidade das coisas e passem até a hostilizar aquelas pessoas que são detentoras de postos, pessoas que são detentoras de um certo, entre aspas, poder dentro do candomblé, dentro das situações. Existe uma forma de trabalhar errada das pessoas, porque a partir do momento que não há comando da parte central, da parte interessada alta, digamos assim, da parte interessada que tem pessoas habilitadas para estarem no comando, o dono da casa, a dona da casa, um ialaxé, um babaquequerê, enfim, quando não há um comando dessa forma, as coisas acabam por serem confundidas. É muito importante que quando a pessoa receba tal posto, tal cargo, ela saiba exatamente o que está sendo feito, o que está sendo colocado. Primeiro, pelo julgamento, porque vai se passar por um julgamento. É muito fácil para as pessoas pré-julgarem. Então, é interessante que se tenha, sim, muito preparo. Muitas vezes as pessoas falam, mas fulano sabe tanta coisa, a mecânica toda. Pois é, mas não tem maturidade para ter uma mão de comando. Não é que não tenha cacife, é porque às vezes falta maturidade, falta um suporte, um estofo de inteligência, mas não é uma questão, a pessoa não é inteligente, não, para uma resiliência, uma inteligência emocional para se trabalhar. Por quê? Não se engane de que há muita crítica, há muita maledicência, como todos os lugares em que há conhecimento e onde se trava relações ou relacionamentos com as pessoas. Já já nós voltamos com mais sobre isso aqui no Candomblé Total.
Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, um outro tema que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da troca de casa. Muita gente critica, muita gente fala porque isso, porque aquilo. E eu tenho uma opinião bem pessoal. Conheço inúmeras pessoas que foram iniciadas numa casa, saíram por qualquer razão e deram continuidade em outra casa, ou às vezes até saíram da religião, tomaram outros rumos, deram um tempo e depois voltaram, porque as pessoas falam, o ser humano é falho. Na verdade, o candomblé ele expõe muito uma coisa que é fato. As entidades, os orixás, os santos, eles têm emoções humanas. Então, quando você vê uma determinada coisa, tem uma emoção, tem uma vibração que é inerente também aos humanos. Por exemplo, quando se fala de Inhansã, que ela é irada, reina as tempestades, as chuvas e tal, ela tem também uma coisa que é muito particular, que é do ser humano, e ela traz isso com ela. São pessoas ciumentas, são pessoas que tentam ser mais rápidas do que as outras, são pessoas que explodem com facilidade, e tudo isso são sentimentos humanos. Quando se fala de Nanã, são pessoas sérias, são pessoas inteligentes, justas, que enganam no sentido de que as pessoas acham porque é um santo mais ancião, que tem uma característica mais velha, que as pessoas são lentas, muito pelo contrário, muitas vezes são pessoas bem rápidas. A mesma coisa de Oxalá, que seriam pessoas mais lentas, mas Oxalá é firme e decidido, e é ele que é a pessoa, ou a entidade, ou o orixá responsável por fazer muita coisa, por dar muito direcionamento, mesmo que não seja tão rápido, mas tem um direcionamento grande, né, de justiça, de destreza, né, de apoio, de paciência, muita paciência. Então, todos os santos, os orixás, têm essas características, são ditas humanas. Raiva, tristeza, alegria, amor, solidariedade, vários têm isso. Então, a gente sempre tem que manter um olho aberto em relação a essas coisas. Quando a gente fala, vamos falar de orixá, vamos falar disso e daquilo, mas ele tem uma característica que é muito pessoal, que é trazer o que é humano para perto. Talvez o humano fica muito caracterizado em cima de Exu, que Exu sim se diz que está mais perto dos humanos para atender seus pedidos, suas coisas todas. Mas na verdade é a cosmogonia, quer dizer que é uma situação que é inerente, e isso acontece sem precisar muito trabalho. No grosso, o que eu quero dizer quando as pessoas entram e saem de certas casas? Há muita controvérsia. E tem pessoas que não têm não vou dizer que é essa destreza, não, essa capacidade, mas são pessoas que às vezes não atinam para o que pode vir lá na frente. Ou então tem que ser pessoas
muito bem decididas. Olha, estou saindo, mas sei que vou dar continuidade numa outra situação, numa outra linhagem. Porque tem algumas situações e algumas informações que a gente tem que podem ser verídicas ou não dentro do contexto. Mas, por exemplo, quando vai se fazer uma determinada coisa e isso não dá certo, e aí você começa a desanimar. É muito complicado a gente trazer isso para perto, porque acontece muita coisa. E são variáveis que não dependem só da gente, depende de todo um contexto. Então, só para lembrar, pessoas que saem de uma determinada casa, elas têm que ter muita certeza do que elas vão fazer. Porque sair não é só sair. Você carrega todo um legado com você. Por exemplo, você não pode sair de uma casa de uma raiz e de uma mesma raiz você ir atrás de uma casa para se cuidar, sendo da mesma raiz. Existem alguns interditos, alguns impedimentos. E nem sempre se tem essa possibilidade. Deve-se pensar muito bem antes de fazer qualquer ilação com relação a isso. Nós voltamos já já. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM. Hoje eu fiz um apanhado de assuntos e teriam muito mais coisas para a gente falar. E eu resolvi fazer esse apanhadão porque são situações que aparecem no dia a dia. Ah, fulano trocou de casa, Beltrana foi para outro lugar. Ah, ciclano não respeita fulano porque não vai com a cara dele ou com a cara dela. Então tem todas umas situações que são difíceis até de você manter no dia a dia, mas você tem que ter com perdão da palavra, esse saco, essa paciência muito grande, porque nem sempre o que a gente consegue captar, a gente consegue trazer para junto. Porque, como eu disse, são muitas pessoas, culturas diferentes, pessoas com achismos, né, entre aspas, diferentes, porque nem sempre tudo tem fundamento.
Não digo só pela religião, mas é porque as pessoas, em todos os lugares, a gente encontra os sabichões. Então, existem pessoas que sabem de tudo, né? Até a gente brincava num local que eu frequentar numa situação com uma filha de santo, e tudo ela sabia. Tudo ela sabia, por mais que você perguntasse, ou dissesse, ou lesse, ou explicasse, tudo ela sabia. E aí um outro filho de santo, e isso o pessoal de Candomblé é muito sagaz, né? Eles são muito sarcásticos, porque para falar qualquer coisa, eles acabam tomando como brincadeira, mas é aquela coisa da brincadeira que vem com uma resposta séria. Então, são exemplos que a gente tem, que a gente vivencia no dia a dia, que não são fáceis. A gente pega e acaba passando por cima dessas coisas. Mas sabemos sim que tem muita coisa por se resolver. Por exemplo, quando há uma necessidade de uma roupa que as pessoas pedem para uma costureira da casa mesmo, fazer um reparo ou fazer um modelo diferente, qualquer coisa, a gente percebe o olhar de cima das pessoas. Então é necessário sim que se tenha hierarquia, que se tenha muita parcimônia, parceria, e nem sempre você acha isso. Não se esqueça que quando você se junta a uma família de santo, nem sempre as pessoas vão ter afinidade, você vai muito por uma questão ou do santo, ou do pai de santo, da mãe de santo, que acaba te levando, um amigo que acaba direcionando para algum colega, e no fim a gente tem muita situação para se resolver, porque ainda a mulher tem uma posição um pouco abaixo do homem, e às vezes uma mulher sataniza a outra, né? Porque as situações são muito peculiares e as pessoas querem estar por cima. E uma coisa que uma colega hoje me falou, as pessoas são crentes, né, na situação, mas ao mesmo tempo elas descreem do que se faz, são descrentes. E aí torna-se difícil mesmo o trabalho, porque a gente vive além da bolha, né? Tem pessoas que não, ficam dentro da bolha e precisa de que alguém chame para ter um desenrolar diferenciado. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a paciência de vocês, agradecendo muito as sugestões que a gente tem respondido e que a gente tem acatado, colocado aqui no programa. Mas fiquem atentos aí, que logo a gente volta com mais aqui no Candomblé Total. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.